Eu hoje quero começar este mês, vou falar sobre um tema, uma série de reflexões sobre um tema que é o seguinte: quando o passado atrapalha o futuro. Quando o passado atrapalha o futuro. Há muita gente aí que o passado está a atrapalhar o futuro deles. Mas antes eu gostava de falar um bocadinho sobre estes conceitos de passado, presente e futuro. São aqueles conceitos que nós aprendemos na escola: passado, presente e futuro. Nós estamos a viver o presente mês, o presente da semana, o presente dia. Mas olha, o presente é quase uma ilusão. O que existe de facto é passado e futuro. O que é o presente? O presente é um momento. Eu estive a tomar um pequeno almoço, aí há uma hora, coisa do género, mas eu não posso dizer que isso faz parte do meu presente. Já lá vai. Já lá vai. Já passou. Já é passado. Nós estivemos aqui a cantar louvores a Deus neste culto, no presente culto, neste presente dia. Mas aquilo que nós cantámos já passou. Já faz parte do nosso passado. Certo? Já faz parte do nosso passado. O que é o presente? É este momento que estou aqui. Mas quando eu subi para aqui, já faz parte do passado. Estão a entender? O presente é apenas um momento. E por isso eu disse que o passado, por vezes, atrapalha o futuro. O presente é uma espécie de um momento fugaz que está entalado entre o passado e o futuro e que vai sempre mudando. Platão dizia: o tempo é uma imagem móvel da eternidade. É extraordinário. Nós estamos a falar de um momento, o presente é um momento, mas insere-se numa linha que é a eternidade, que tem milhões, trilhões de momentos. Portanto, o momento não é o mais importante. O mais importante é o futuro e, por isso, temos que refletir sobre o passado e o futuro. Especialmente sobre o sentido como o passado pode comprometer o futuro, pode complicar a vida no futuro. E nós vamos basear-nos na história do povo hebreu, perceber como é que eles viveram, as dificuldades que tiveram, em que medida é que o passado deles comprometeu o futuro deles várias vezes. E a partir daí vamos aplicar à nossa própria vida, porque a Bíblia existe para nós aplicarmos à nossa vida. Um livro escrito, um conjunto de livros escritos há milhares de anos, não pode servir para outra coisa, inspirado por Deus, não pode servir para outra coisa que não seja aplicar à nossa própria vida esses princípios. Não é para saber o que é que aconteceu com os que passaram, não sei o que é que isso interessa. Isso interessa só na medida em que isso pode influenciar-nos, trazer-nos lições, ser útil para nós, para as nossas lutas hoje. E não me interessa nada quais foram as lutas do povo de Israel, a não ser em que medida é que essas lutas podem exemplificar as minhas lutas hoje. Não me interessa nada saber como é que as coisas aconteceram, como é que Deus se moveu no passado, a não ser no sentido em que o mesmo Deus que se moveu no passado é o mesmo Deus que se move hoje. E as lições que nós podemos aprender com o passado, com os homens e mulheres do passado, podem ser úteis hoje à nossa própria vida. Então a palavra de Deus tem que ter uma aplicação no aqui e agora, no momento que nós estamos a viver. E eu hoje vou falar sobre um povo sem terra. Depois, na próxima semana, no próximo domingo, falarei sobre um povo sem lei. Depois, no outro domingo, um povo sem esperança. E, finalmente, um povo sem paz. São fases do povo do antigo Israel que nos podem ensinar alguma coisa. E agora sim, nós vamos ficar em pé. Toma a sua Bíblia, se tem consigo, e abra no Salmo 137. Ou então siga ali no ecrã. E diz assim a palavra do Senhor: junto aos rios de Babilónia nos assentámos e chorámos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela pendurámos as nossas armas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíam que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, isto é, a minha mão direita da sua destreza. Apegue-se a língua ao paladar se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria.
Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom nos dias de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai até aos seus alicerces. Ah, filha de Babilónia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Podem sentar. Este é um cântico, foi um poema escrito no exílio da Babilónia, quando o povo judeu estava lá exilado. Um dia, Nabucodonosor, os seus generais vieram à Judeia, cercaram Jerusalém, deitaram fogo às portas da cidade, destruíram a cidade e levaram a nata da sociedade judaica para o exílio, muitos quilómetros, milhares de quilómetros para a Babilónia. E apenas ficaram os velhos e as pessoas imprestáveis, digamos assim, porque os mais jovens, os mais instruídos, os mais capazes, os mais preparados, os melhores profissionais, os melhores artífices, os melhores artesãos, as pessoas que sabiam alguma coisa, eles foram para o exílio da Babilónia. E quando estavam lá, os babilónios, que conheciam alguma coisa, tinham ouvido falar da cultura judaica, e disseram: cantem-nos lá o vosso folclore, as vossas canções lá de Sião, lá de Jerusalém, cantem-nos lá. E eles diziam: como é que nós podemos cantar? Nós não podemos, não conseguimos cantar. E penduravam as harpas nos salgueiros junto aos rios da Babilónia e não conseguiam, e choravam. E depois veio a Carme ao de cima a dizer: a vingança. Se alguém retribua à Babilónia, para destruir a Babilónia, como a Babilónia destruiu Jerusalém, destruiu a nossa terra. É um poema que fala de saudade, fala de tristeza e fala de revolta também, por se sentirem injustiçados. Eles não conseguiam cantar ao Senhor. Porquê? Porque estavam numa terra estranha. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Todos nós conhecemos a história de José do Egito, como ele foi parar ao Egito, como Deus o levantou até ao posto de primeiro-ministro daquela grande nação, e todos sabemos a razão que os levou a serem convidados, o clã de Jacó, digamos, os hebreus, serem convidados a irem instalar-se no Egito. E a verdade é que eles foram para lá por convite, como eu disse, e foram para um sítio muito melhor, aparentemente. Vou pedir para passar. Não, vamos ver o primeiro slide de todos, ok? Que tem isso mesmo. Ora bem, ali vocês veem o delta do Nilo. Isto aqui que está a ver é o rio Nilo, tem vários quilómetros de largura. Isto é uma fotografia de satélite. Portanto, vejam, para o rio ser visto desta maneira, tem muitos quilómetros de largura. Ele nasce no Alto Nilo, no Alto Egito, vem por aí abaixo, e depois, quando chega ali por alturas onde hoje é a cidade do Cairo, ele abre e entra no delta, aquele triângulo invertido que ali está. E de curiosidade eu fui saber qual era o tamanho deste território, do delta do Nilo. Então eu descobri que tem 160 km de altura e 250 km de largura. É muito quilómetro quadrado. E o que acontecia é que o rio Nilo trazia os nutrientes lá das montanhas, do Alto Egito, vinha por aí fora, e depois, periodicamente, havia uma inundação, digamos, aquele delta era constantemente inundado, digamos assim, periodicamente, e depois, quando a água voltava aos canais, então a terra era altamente fértil, extremamente fértil. Se vocês repararem, tudo aquilo à volta está em tom ocre, é desértico, é deserto, não é nada. Inclusive a península do Sinai, que nós vemos aqui, tem uma parte montanhosa, é deserto. A parte de Israel, depois da fronteira para lá, daquele risco, tem ali um bocadinho só, digamos, de verde, mas esta fotografia de satélite foi tirada muito mais recentemente. O que acontece é que a Bíblia diz que houve uma seca tremenda no Médio Oriente, mas o Egito mantinha a sua
a sua a fertilidade, as terras mantinham a sua fertilidade à conta do Nilo e à conta do delta do Nilo. Então, Jacó e a sua família, eles foram convidados a vir para fixar-se, digamos, no Egito, mas ficaram na terra de Gósen, que é uma região ali na zona do delta, ali próximo. Ou seja, um lugar muitíssimo melhor do que aquele onde eles estavam. Eles vieram do deserto para uma terra florescente, para uma terra onde semeavam qualquer coisa, quase não era preciso semear, as coisas nasciam assim. Eles vieram para uma terra muito melhor. Porque o Egito era uma terra de abundância, era uma terra rica, além disso era uma terra que estava na moda, e era uma terra poderosa, era um império poderoso, o Egito, naqueles tempos. Vamos passar agora, então, mais à frente. Eu fiz uma comparação, só para ter ideia. Aqui, o Alentejo, Alto e Abaixo Alentejo, tem 31 mil km². O Algarve tem quase 5 mil. Se nós juntarmos os dois, dá 36 mil de área. O delta do Nilo teria entre 35 e 40 mil km². Ou seja, é como se o delta do Nilo fosse metade do nosso país. Imaginem, altamente fértil, extremamente fértil, constantemente ou recorrentemente inundado por águas que faziam essa terra depois muito mais muito boa para a agricultura, extremamente boa. Ok? Pode seguir, obrigado. Então, eles foram para uma terra fantástica. Eles saíram do deserto e foram para uma terra fantástica, onde quase não tinham de trabalhar para tirar da terra o seu pão e alimentar a sua família e os seus filhos. Eles deviam estar todos satisfeitos, e durante muitos anos eles ficaram satisfeitos. Eles tiveram 400 anos no Egito. Só que, como dizem os nossos irmãos brasileiros, tem um porém. Tem um porém. Tem um pequeno problema. É que o Egito era uma terra de deuses estranhos. Mas, curiosamente, eles não estranharam assim tanto. Sabe porquê? Porque eles deixaram lá atrás, na história, na poeira da história, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele ficou lá atrás. A Bíblia diz que, quando eles começaram a não suportar a pressão, a opressão, quando foram escravizados, houve uma altura que eles lembraram: espera aí, a que Deus é que nós podemos recorrer? Porque nestes tempos os povos tinham os seus deuses, os deuses étnicos. Cada povo tinha os seus deuses, vários. E os hebreus sabiam que os seus antepassados tinham tido um Deus, que não eram muitos, era um Deus único, que tinha-se revelado a Abraão, e depois daí a Isaac e Jacó e por aí fora. Tinha ficado perdido na história, mas era um Deus. E agora já não sabiam nada sobre esse Deus. Não houve transmissão de geração em geração. Há pessoas que dizem assim, agora é moda dizer isso, parece bem, é politicamente correto dizer assim: eu não vou educar os meus filhos na fé, porque eles, quando forem crescidos, logo hão de saber o que querem fazer, eles é que decidem. Está bem, e eu digo: ok, concordo. Então você vai fazer uma coisa, você não vai mandar o seu filho à escola, ele não vai aprender a ler, não vai aprender a escrever, não vai aprender a contar, que ele, quando for grande, logo decide se quer aprender. Qual é o pai e a mãe que faz isso? Que seja, jogue com o baralho todo, não é? Que faça isso, ninguém faz. Porquê? Porque nós queremos preparar os nossos filhos o melhor possível para a vida. E Salomão já dizia: ensina o menino o caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. E também diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos os princípios da fé, nós estamos a prepará-los para a vida. Não apenas para a vida natural, secular, mas para a vida espiritual. Amém? As crianças são um papel em branco. Se nós não escrevermos nada, alguém vai escrever lá alguma coisa. Amém? Então eles não passaram esse património espiritual. Eles estavam numa terra estranha, num chão que não era deles.
Um chão que parecia próspero, parecia atraente, mas não era o chão, não era a terra que Deus tinha preparado para eles. E ouça, você pode estar numa terra muito próspera, que acha que é uma terra muito abençoada, mas se não é o lugar onde Deus o pôs, vai dar mal, vai correr mal, mais cedo ou mais tarde. Os hebreus tentaram manter a sua cultura no Egito, o mais possível, como os imigrantes fazem normalmente, mas não preservaram o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos seus antepassados. E porquê é que eu digo que eles tentaram preservar a sua cultura? A Bíblia não fala muito nesses aspectos, mas há um pormenor que me chamou a atenção, que é o seguinte: quando o bebê Moisés nasceu, foi já num período de repressão, em que os egípcios começaram a ver que as crianças hebreias se desenvolviam, eram mais saudáveis que as egípcias e, portanto, começaram a pensar, lá está a xenofobia, já vem de trás, o racismo é uma coisa que sempre existiu. Pensaram assim, bom, qualquer Deus são mais do que nós, e depois aqui, então, o novo rei, que não tinha conhecido José, não é? Que já não era o antigo rei com quem José tinha trabalhado, é um novo que já não tinha, José entanto morreu, já não tinha conhecido José, então ele não apenas escravizou o povo hebreu, mas colocou parteiras a assistir às mulheres hebreias em trabalho de parto, com a indicação de que, se o rapaz, vocês torçam-lhe o pescoço. Se o rapariga, deixem viver. Se o rapaz, torçam-lhe o pescoço. E a mãe de Moisés, Joquebede, ela teve um lampejo do Espírito Santo, uma orientação, e então ela falou com a filha mais velha, com Miriam, e disse: nós vamos pôr o bebê num cestinho, né, com umas roupinhas e tal, e vamos escondê-lo ali, próximo dos juncos da margem do rio, do Nilo, e tu vais ficar assim um bocadinho à distância a vigiar. E a filha do rei, do faraó, vinha, digamos, banhar-se com as suas aias, e ouviu um choro de um bebê. O que é isto? Isto é estranho. E então foram ver, deram com o bebê. E então Miriam, também guiada pelo Espírito Santo, fez uma coisa fantástica. Foi a correr, foi ter com a princesa e disse: olha, se quiseres eu arrasto uma ama de leite, que eu conheço. Quem era a ama de leite? Joquebede, a mãe de Moisés. O que significa que Moisés teve contato com a sua família até a adolescência, digamos assim, e depois mais tarde é que foi para o palácio ser educado no palácio. Mas há um pormenor interessante. Antes de Miriam aparecer, a princesa, a filha do rei do Egito, e as suas aias descobriram que aquele bebê era hebreu. Como é que descobriram? Digam-me lá vocês. Pela roupinha, pelas roupas, pelas mantas que estavam lá. E por isso eu disse que eles tentaram preservar a sua cultura, a cultura hebraica, mesmo numa terra estranha. Eles tentaram preservar, talvez até a forma de comer, naquilo que era possível. Não é? A dieta alimentar no Médio Oriente era pão e vinho, no Egito era pão e cerveja, porque não havia vinhas. Mas naquilo que era possível eles tentaram a gastronomia, tentaram algumas coisas, tentaram manter os padrões das vestimentas, a forma de vestir, só se esqueceram de preservar o Deus dos seus antepassados. Amém? A hospitalidade que eles tinham recebido, mais tarde tornou-se em opressão. E um dia, como eu já disse, o faraó mudou. Faraó é uma palavra, quer dizer, rei. Em egípcio antigo vem da palavra paró, que é o homem da casa grande, que era o palácio. Daí nós chamamos faraó, é o rei do Egito. E um dia eles foram oprimidos, eles foram escravizados, eles tinham vindo a convite para ali, com um certo reconhecimento, porque o rei do Egito, que trabalhou com José,
ficou tão satisfeito com o trabalho que José fez. José, guiado por Deus, fez um trabalho tremendo no Egito, não apenas para evitar a fome no Egito, que o povo egípcio morresse de fome nos 7 anos de seca. Ninguém aguenta 7 anos de seca seguida, se não tiver provisões. E Deus deu sabedoria, deu graça, manifestou-se, revelou-se a José para que ele influenciasse o rei do Egito, o faraó, e fizessem silos com 20% das colheitas nos 7 anos de fartura. E então deram, não apenas para os egípcios, mas para os povos à volta, incluindo a família de Jacó e de José, poderem descer ao Egito mais do que uma vez para comprar cereais, para comprar provisões. Então ele estava muito grato e ele disse, e tal. Ele, entendendo que José tinha ficado tão triste, conhecendo a história de José, ele disse, então pronto, se tu perdoaste, então manda lá vir a tua família, venham para aqui, vão viver aqui num sítio bom e tal. E eles que foram acolhidos com tanta hospitalidade, agora foram alvo da opressão, porque o novo rei não os conhecia. Afinal, nada é para sempre. E é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Aliás, a Bíblia explica, maldito o homem que confia no homem. Não no sentido de confiança na relação, mas pôr a nossa esperança, a expectativa no homem. Porque os homens falham, mas Deus não falha. Foi então que os hebreus perceberam 3 coisas, pelo menos. Perceberam que estavam no lugar errado. Perceberam que os deuses do Egito não lhes podiam valer. E perceberam que tinham deixado Deus algures no passado. E foi quando começaram a clamar por Ele. Eles começaram a pensar, 400 anos depois, os nossos antepassados, várias gerações, chegaram aqui, vieram a convite do rei do Egito, do antigo rei do Egito. Foi-lhes dado estas condições fantásticas, mas agora o rei mudou, agora as coisas viraram, agora nós somos mal, persona não grata, não é? Somos mal vistos aqui, não nos querem aqui, estão a praticar um genocídio às nossas crianças. E então eles clamaram a quem? Já não tinham homens a quem pedir, clamaram a Deus. Mas esse Deus estava muito escondido lá atrás, tinha ficado lá atrás. E eles chegaram a uma conclusão que foi a seguinte: nós queremos voltar para Deus. Mas não podemos voltar para Deus nesta terra, porque esta terra é uma terra de deuses estranhos. Não podemos adorar a Deus aqui. Nós temos que sair daqui para fora. Temos que sair daqui para fora. E às vezes a única solução para a sobrevivência é fugir. Fugir nem sempre é um ato de cobardia. E o próprio José do Egito nos demonstra isso. Quando ele foi vendido pelos mercadores ismaelitas e ele foi vendido como escravo na casa de Potifar, o homem, o chefe da guarda da casa do rei, do palácio. E a mulher do Potifar encantou-se do rapaz, tentou seduzi-lo, ele não aceitou, fugiu, ela agarrou-lhe na roupa, aquilo rasgou, e ela fez aquilo que fazem às vezes as mulheres rejeitadas. Algumas. Foi dizer, ele tenta-me violar, bandido. E o rapaz foi parar com os costados à cadeia. Mas Deus estava com ele. E a história, vocês sabem, mudou, não é? Então às vezes é preciso fugir. Às vezes é preciso uma atitude radical. Sair de determinados territórios espirituais onde nós não podemos louvar Deus, onde nós não podemos ter comunhão com Deus. Sair daí para fora. Sair para outro lugar, rapidamente. A saída pode não ser fácil. O êxodo foi difícil, foi complicado, teve muitos desafios, mas eles saíram daquela terra para fora. E mais tarde, no deserto, Deus revelou-se a eles. Qual é o preço a pagar? O preço a pagar é deixar uma vida de certeza. E a Babilónia, naquela altura,
além de ser a sede de um grande império, era uma das cidades, das regiões mais florescentes do mundo. Havia 2 rios que passavam por ali. E os rios representam sempre vida, naquele tempo, então ainda mais. As pessoas viviam da agricultura. E eram lendárias. Ainda hoje se fala dos jardins suspensos da Babilónia. A arquitetura foi uma coisa que nunca se tinha visto, que se viu na Babilónia. Eles nunca tinham estado num lugar assim. De certeza, quando eles chegaram lá, os cativos que foram da Judeia, ficaram com a boca aberta, como um boi a olhar para um palácio, quando viram aquilo. A terra era abençoada, a terra era próspera, a terra era bonita, era um sítio onde eles nunca tinham sonhado viver, mas não era a terra que Deus tinha para eles. Não era a sua terra. Não era a terra de Deus, não era o lugar onde Deus queria que eles estivessem. Nós ouvimos muitas vezes os imigrantes portugueses, pessoas que imigram daqui para vários lugares. E nós gostamos de ver um programa que é Portugueses no Mundo, um programa que de vez em quando dá, e que fala sobre portugueses que vivem em certos, nos sítios mais, nos 5 continentes, pela terra toda, e eles vão mostrar coisas fantásticas, vão mostrar coisas muito bonitas, mas no fim, a maior parte deles diz assim: mas eu tenho tantas saudades de Portugal. Eu gostava tanto de voltar para Portugal. Eu tenho tantas saudades de Portugal. Porquê? Porque aquilo não é a sua terra. Irmãos, falamos no sentido espiritual. Qual é o teu território espiritual? Onde tu estás a pisar? É o lugar onde Deus te destinou? É o lugar que Deus tem para ti? Se é o lugar que Deus tem para ti, tu vais te sentir bem. Se não é, é um problema. Amém? E daí o desespero destes homens. Punham as suas harpas penduradas nos salgueiros. Como é que nos podem pedir para cantar canções da nossa terra? Nós só nos apetece chorar longe da nossa terra. Nós não estamos aqui bem. E os babilónios não entendiam isso. Não, vocês estão aqui, têm boas condições, a gente respeita-os. Porque eles não eram escravos ali, ao contrário daquela segunda fase do Egito. Não, eles não eram escravos. Eles estavam ali, mas tinham preservaram a sua cultura, preservaram a sua religião, no caso da Babilónia, preservaram tudo. E mais tarde até houve um imperador que permitiu que eles voltassem para reconstruir o templo, reconstruir as muralhas da cidade, reconstruir as suas casas e isso tudo. Mas eles estavam ali bem. Mas não era a sua terra. Não era o lugar do seu coração. Não era o lugar que Deus tinha para eles. E quando assim não é, há qualquer coisa que falta. Tudo aconteceu no Egito porque os hebreus trocaram o seu Deus por comida fácil. Bastou que eles saíssem da região desértica onde eles estavam para ir para o delta do Nilo e chegar lá e ver aquela maravilha, aquela abundância, para deixarem Deus de lado. Há muita gente que, quando está em necessidades na sua vida, lembra-se de Deus. Mas quando a vida lhes corre bem, não tem já tempo para Deus. Já não há tempo para Deus. Deus ficou lá esquecido na história. Deus faz um bocadinho o papel daquelas pessoas, daquelas secções que existem em alguns sítios, acho que existe na polícia também, que é os perdidos e achados. Quando eles precisam de achar qualquer coisa que perderam, então eles vão lá. Trocaram o seu Deus por comida fácil, mas como se costuma dizer, não há almoços grátis. Há quem troque Deus por uma carreira profissional. Há quem troque Deus por um amor, uma relação. Há quem troque Deus por conforto. Eu sei que hoje está frio, mas que há muitas outras pessoas que podiam estar aqui hoje. Há quem troque Deus por outro Deus qualquer, porque o nosso Deus é tudo aquilo que nós pomos em primeiro lugar na nossa vida. O passado dos irmãos de José e o crime que cometeram contra ele atrapalhou a sua vida mais tarde, quando encontraram José no Egito. Quando descobriram quem era José. Eles nunca ficaram bem.
Primeiro pensaram matá-lo. Depois, Simão, acho que foi Simão que disse, não vamos fazer isso, não. Então vamos simular a sua morte. O que representava exatamente a mesma coisa para os pais. Porque eles mataram um animal do campo, molharam a túnica, a célebre túnica colorida, e rasgaram-na toda, e sujaram-na com o sangue do animal, venderam o José para o Egito, e disseram que uma besta fera, não é? Um animal do campo, um animal selvagem, tinha matado José. E grande foi o desgosto daqueles pais. O que eles fizeram foi terrível. E eles nunca ficaram bem com a sua consciência, com certeza. E um dia, quando eles descobriram quem era José, imagino que eles ficaram em estado de choque. Eles nunca pensaram que iam encontrar José naquela posição. Provavelmente pensavam que ele tinha acabado por morrer em qualquer lado, num sítio qualquer. E, portanto, o passado deles, dos irmãos de José, complicou-lhes o futuro. Quando eles viram que era José, eles ficaram em estado de choque. A verdade é que José não tinha nada no seu coração contra eles. E quando ele percebeu que era a sua família, ele retirou-se discretamente para outra sala para chorar. E depois ele fez questão mais tarde de se apresentar. Como nós veremos mais tarde, o passado dos hebreus no Egito voltou a atrapalhar o seu futuro, mesmo depois de terem abandonado aquela terra. O passado perturbou o futuro. Olha, irmão, não deixe que o seu passado perturbe o seu futuro. O presente é apenas um momento. Mas não deixe que o passado perturbe o seu futuro. Não deixe. Não deixe. Quando nós estamos no lugar errado, quando a terra que pisamos não é a nossa e que Deus nos prometeu, um dia as coisas correm mal. Será que eu estou em terra estranha? É uma pergunta que nós podemos fazer. Será que nós estamos com os nossos pés plantados em terra estranha, num território espiritual estranho, onde Deus não tem lugar? Se é assim, fuja. Saia daí rapidamente. Mesmo que tenha que passar pelo deserto, mas com fé em Deus, confiando em Deus, Deus superará todas as suas necessidades, assim como Ele supriu do seu povo no deserto. Ele providenciou água potável, Ele providenciou alimento, o maná que veio do céu, Ele providenciou tantas outras coisas, as suas necessidades básicas, as suas roupas e as suas sandálias não se desgastavam, por mais que eles andassem. Deus providenciou tudo. Quando Deus ficou esquecido do teu passado, há que o recuperar. Nesse passado longínquo, há que regressar a Ele. Se te esqueceste de Deus lá atrás no passado, volta a Ele. Volta a Ele rapidamente. Por vezes o passado atrapalha mesmo o futuro. Especialmente quando nós temos experiências negativas que nos condicionam, experiências do passado. E a este propósito houve alguém que disse uma frase muito sábia, que diz assim: não me procurem no passado, porque eu já não estou lá. Diga comigo, não me procurem no passado, porque eu já não estou lá. Vamos chegar em pé. Diga-me, repita outra vez, não me procurem no passado, porque eu já não estou lá. Passado passou. O pequeno almoço já passou. O louvor que nós cantamos aqui já passou. Já faz parte do passado. O presente é um momento. É um momento que nós estamos a viver. O que nós temos pela frente é o futuro. E é isso que nós temos a construir. Oremos. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos porque Tu nos tens chamado a ser o Deus do presente, do passado e do futuro, Senhor. Porque nos tens chamado a ser o Deus que nos acompanha na nossa peregrinação, através da nossa vida, Senhor. Desde o princípio até ao fim desta vida terrena, Tu estás connosco e estarás na eternidade. Bendito seja o Teu nome. Senhor, oramos para que cada um que aqui está, Senhor, possa sentir se está com os seus pés plantados no território espiritual ao qual Tu o tens chamado, Senhor.
E se assim não é, Senhor, ajuda-o a sair, Senhor, desse território espiritual. Ajuda-o a sair como o povo teve que sair daquela terra de deuses estranhos para poder louvar, para poder glorificar o Teu nome, Senhor, livremente, Senhor, sem pressão, Deus. E assim, mesmo que essa terra seja o deserto por um tempo, Senhor, sabendo que Tu providencias todas as nossas necessidades, supres todas as nossas necessidades, providencias tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, e nos levas finalmente à terra da promessa que mana leite e mel. Bendito seja o Teu nome. Deus, não nos deixes iludir com os deltas do Nilo deste mundo, Senhor, com as visões de abundância, com as Babilónias deste mundo, Senhor. Não nos deixes iludir com as terras que não são nossas, Senhor, ou que Tu não providenciaste para nós, Senhor, não preparaste para nós, Senhor. Ajuda-nos a estar na terra espiritual que Tu nos preparaste para nós, Senhor. E aí seremos abençoados, seremos acrescentados, encontraremos a plenitude, Senhor, em Ti, porque Tu és tudo em todos. Bendito seja o Teu nome. Abençoa o Teu povo esta manhã, Senhor. E quando mais adiante vamos celebrar esta ceia, Senhor, esta renovação desta aliança contigo, Senhor, possamos fazer com a nossa boa consciência, com alegria no nosso coração e com paz também, Senhor, sabendo que Tu és o nosso Deus, Senhor, e que nós não te vamos deixar esquecer, Senhor, mas nós queremos que Tu sejas o nosso Deus a cada dia, Senhor. Não apenas o Deus do passado, não apenas o Deus do presente, mas o Deus do futuro também, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, amém.